Imagine que você acordou e leu a seguinte notícia: uma inteligência artificial criada por uma das empresas mais poderosas do mundo estava fazendo um teste de segurança. O objetivo era medir a capacidade de encontrar falhas. Mas, em vez de seguir por o caminho esperado, ela encontrou a saída, o acesso à internet, e acabou comprometendo a infraestrutura da outra empresa de inteligência artificial. Isso parece cena de ficção científica, mas esse caso foi divulgado pela própria OpenAI e pela Hugging Face. Ele reacendeu uma pergunta. Uma pergunta que parecia de ficção científica. A AI está ficando poderosa demais para ser controlada? Para entender como esse caso assustou tanta gente, você precisa pensar um pouco sobre a singularidade. Singularidade é a ideia que a IA ela se torna muito capaz, ela se torna rápida, ela se torna difícil de controlar. Não seria apenas uma IA escrevendo texto ou respondendo perguntas. Seria sistemas capazes de planejar, de pesquisar, testar caminhos, melhorar processos e acelerar descobertas. Em uma variedade extrema de tarefas. E seria uma velocidade em que os seres humanos não conseguiriam acompanhar. E o detalhe é que o Sam Altman, o CEO da OpenAI, já vinha dizendo que talvez a gente esteja entrando neste momento. A parte mais sedutora da história seria a comparação de uma IA comparado ao gênio da lâmpada mágica, onde você pediria qualquer coisa para ela de uma maneira complexa, ela ia pesquisar, ela ia fazer tudo, ela dividiria tarefas e tentaria chegar ao resultado. Mas existe uma pergunta poderosa escondida nesta promessa: e se o gênio realizar um pedido pelo caminho errado? Como seria isso? Esse ponto central, o perigo não precisa ser uma IA malvadona, não precisa ser uma máquina consciente, com raiva da humanidade, nada disso. O risco pode ser muito mais simples. Um sistema extremamente competente recebe uma meta estreita e procura por caminhos mais eficientes para cumprir essa meta. Para nós, existem regras. As regras são implícitas. Não fazer mal para o ser humano, não passar dos limites. Existem alguns limites para nós. O ambiente era descrito como altamente isolado, com acesso externo limitado. Mesmo assim, os modelos gastaram computação, procuraram uma forma de obter o acesso à internet. De acordo com a OpenAI, eles exploraram uma vulnerabilidade zero-day em um proxy de pacotes, escalaram privilégios dentro do ambiente de pesquisa e chegaram até um ponto com acesso externo. Aí pronto. Em uma linguagem simples, a caixa de teste não segurou o comportamento que ela deveria conter. Depois que os modelos conseguiram acesso externo, veio a parte curiosa. Eles estavam tentando resolver um benchmark de segurança. Mas, em vez de seguir pelo caminho esperado da prova, os modelos inferiram que a Hugging Face poderia hospedar modelos de dataset ou soluções relacionadas aos testes. Em outras palavras, a IA não foi apenas tentar resolver a questão, ela foi procurar, ela foi resolver e encontrar a resposta. A própria OpenAI escreveu que os modelos pareciam hiperfocados em encontrar uma solução, indo ao extremo para atingir um objetivo estreito. Esse tipo de comportamento é que preocupa. O sistema encontra um atalho que funciona, mesmo que esse atalho cruze todos os limites que os humanos não poderiam cruzar. Aí você pensa. Então a Hugging Face informou que identificou acessos não autorizados em um conjunto limitado de datasets internos e algumas credenciais usadas para seus serviços. Ao mesmo tempo, a empresa disse que não encontrou evidência de adulteração em modelos públicos, datasets públicos, spaces ou cadeia de softwares voltadas ao usuário. A OpenAI classificou o episódio como incidente cibernético sem precedentes. A empresa também disse que está reforçando o controle de monitoramento e práticas de avaliação. Esse detalhe é importante. Não foi tratado como uma curiosidade técnica pequena. Foi tratado como um aviso sobre o que os modelos avançados conseguem fazer. Esse caso também acendeu um momento político delicado, evidentemente. Reportagens da Axios indicaram que o governo dos Estados Unidos discutiu limites de avaliações para lançamentos de modelos de avançados na OpenAI. Isso mostra que a IA deixou de ser apenas uma disputa entre empresas de tecnologia. Modelos de fronteira agora também são tratados como ativos estratégicos, riscos de segurança e temas de regulamentação nacional. Quando uma IA consegue executar cadeias complexas de exploração, o assunto sai do laboratório e entra na sala da decisão dos governos. Ao mesmo tempo, existe uma disputa enorme sobre os modelos abertos e os modelos fechados. Quem defende modelo aberto diz que pesquisadores, pequenas empresas e equipes de segurança precisam ter mais acesso à ampla IA e defende que eles precisam usar com total força. Quem defende mais controle teme que a capacidade poderosa demais, quando liberada sem restrição, podem facilitar alguns ataques. O caso da Hugging Face virou combustível para os dois lados. Para uns, ele prova que precisamos controlar melhor os acessos. Para outros, prova que a defesa cibernética precisa ser aberta, com colaboração e com distribuição. E por que isso importa para o Brasil, gente? Porque na prática, muitas dessas tecnologias chegam aqui prontas, depois que grandes decisões já foram tomadas lá fora. Bancos vão usar agentes de IA, hospitais vão usar IA, escolas, tribunais, empresas e governos também. A pergunta que a gente tem que fazer, eu gostaria que vocês comentassem aqui embaixo também, como que poderia ajudar, é que quando a gente importa as tecnologias já desenvolvidas lá, nós teremos capacidades de auditar, de limitar, de responsabilizar quem erra? Não é uma discussão distante. É uma discussão sobre a infraestrutura, segurança, trabalho, soberania e tecnologia. Agora, o importante é tomar cuidado com o sensacionalismo. Esse caso não prova que a IA ficou consciente. Não prova que ela tem vontade própria. Não prova que nasceu a Cybernet, alguma coisa assim. Mas ela prova algo que já é sério o suficiente. Sistemas avançados podem seguir objetivos por vários passos. Combinar falhas, produzir efeitos reais, fora do ambiente planejado. Esse é o ponto. A IA não precisa estar viva por causa do impacto. Ela só precisa ser capaz, persistente e mal contida. Então a pergunta principal não é apenas o que a IA consegue fazer, evidentemente. A pergunta é quem garante que ela entendeu os limites? Quem audita esses sistemas? Quem define quando um agente deve parar? Quem responde quando a decisão tomada causa dano? Se os modelos estão ficando melhores em planejar, explorar e executar os mecanismos de controle, eles precisam evoluir na mesma velocidade. Porque poder sem supervisão deixa de ser uma inovação e vira risco operacional. Talvez
Ele ajuda a descobrir remédios, evidentemente, automatizar trabalhos repetitivos, acelerar as ciências e resolver problemas gigantescos. Mas o caso da OpenAI e da Hugging Face mostra que o desafio não é pedir o desejo certo. O desafio é garantir que o caminho escolhido pela máquina não passe por portas que nunca deveriam ser abertas. E se a singularidade começou ou não, especialistas ainda vão discordar. Sempre há um ponto a melhorar. Mas uma coisa ficou clara: a corrida da IA também é uma corrida por controle. E obrigado, pessoal. Eu gostaria que vocês comentassem aqui embaixo o que vocês acharam. Esse é um primeiro de muitos vídeos que eu vou publicar. E agradeço a atenção de todos. Se inscreva aí se você não é inscrito, ative o seu sininho. E grande abraço a todo mundo. Tchau, tchau.